Meu marido me deu um tapa na boca na frente de seus colegas de trabalho por causa de uma piada, mas ele não percebeu que acabou de acabar com sua própria carreira. Meu marido Craig me deu um tapa no jantar da empresa em março, bem na frente de seu chefe e de 12 colegas de trabalho. Eu tinha feito uma piada sobre ele deixar suas meias em todos os lugares, e todos riram. Mas Craig, ele se virou e me bateu na boca rápido e forte. Depois riu como se não fosse nada, apenas mantendo a esposa na linha. Você sabe como é. O chefe dele, Richard, parecia desconfortável, mas riu junto. Os outros ficaram quietos por um segundo e então alguém mudou de assunto. Craig apertou meu ombro com força. Não me envergonhe assim de novo. Toquei meu lábio. Estava sangrando. Craig me entregou um guardanapo. Limpe-se, você está fazendo uma cena. Fui ao banheiro, olhei para o meu rosto no espelho. Lábio cortado, marca vermelha na minha bochecha. Quando voltei, Craig estava contando outra história. Todos estavam rindo de novo, como se nada tivesse acontecido. No carro, Craig estava irritado. Você me fez parecer mal, brincando sobre meus hábitos como se eu fosse uma criança. Eu não disse nada. Ele continuou. Provavelmente acha que não consigo controlar minha própria casa e isso pode afetar minha promoção. Eu disse. Sua promoção? Você me bateu? Craig revirou os olhos. Eu mal te toquei. Pare de ser tão dramática. Você sempre foi sensível demais. Na manhã seguinte, meu lábio estava inchado. Não pediu desculpas. Em vez disso, reclamou que o café da manhã estava atrasado. Vou encontrar o Richard para jogar golfe. Não posso me atrasar porque você está se movendo devagar. Foi aí que decidi que Craig estava certo sobre uma coisa. Isso definitivamente afetaria sua promoção. Liguei para o RH da empresa de Craig, perguntei sobre suas políticas de violência doméstica, muito rigorosas, tolerância zero. Qualquer funcionário que cometa violência enfrenta demissão imediata, mesmo fora do trabalho, especialmente se envolver outros funcionários como testemunhas. Interessante. Marquei uma reunião para segunda-feira. Usei uma gola alta para esconder o hematoma no meu ombro. A diretora de RH, Janet, foi muito profissional. Você disse que precisava discutir um assunto delicado. Eu disse. Meu marido Craig me bateu no jantar da empresa na sexta-feira à noite na frente de Richard e de toda a equipe de vendas do Nordeste. Ela perguntou. Craig Dalton? Seu marido é Craig Dalton? Eu respondi. Sim, ele me deu um tapa quando fiz uma piada e Richard viu, todo mundo viu. Ela disse. Isso é sério, precisamos investigar imediatamente. Na terça-feira, eles entrevistaram todos que estavam no jantar, e a maioria tentou minimizar. Apenas uma briga conjugal. Não viram muita coisa, casais sendo casais. Mas duas pessoas disseram a verdade. O colega de trabalho de Craig, Daniel, e sua esposa. Eles descreveram o tapa, o sangue, a maneira como Craig riu disso. Na quarta-feira, Craig foi suspenso enquanto aguardava a investigação. Ele chegou em casa furioso. Você foi ao meu trabalho? Você está louca? Eu disse. Você me bateu na frente dos seus colegas de trabalho. Ele gritou. Isso é loucura, não foi nada, um tapinha e agora posso perder meu emprego. Eu disse. Que bom. Craig agarrou meu pulso. Você vai ligar para a Janet agora mesmo e diga a ela que exagerou. Diga a ela que foi um mal entendido. Eu me afastei. Não. Ele se aproximou. Esta é a minha carreira, nossa renda. Como pagaremos a hipoteca? Eu disse. Talvez você não devesse ter batido na sua esposa em um evento da empresa. Craig socou a parede. Agora você conseguiu. Quando eu consertar isso, você vai se arrepender de ter arruinado minha vida. Quinta-feira, Craig tentou consertar tudo sozinho. Ligou para Richard, disse a ele que eu era mentalmente instável. Tomava remédios, inventava coisas para chamar a atenção. Richard não acreditou. Craig, eu vi você bater nela. Todos nós vimos. Ele gritou. Ela me provocou. Ela está sempre me provocando. Richard relatou essa conversa ao RH e disse que Craig não demonstrou remorso. E, na verdade, estava me culpando, fazendo ameaças sobre o que aconteceria quando ele resolvesse isso. Sexta-feira, Craig foi demitido. Chegou em casa com uma caixa de papelão. 20 anos naquela empresa. 20 anos perdidos porque você não conseguiu ficar de boca fechada. Eu disse. Você quer dizer porque você não conseguiu controlar suas mãos? Craig jogou a caixa em mim, mas errou. Você destruiu tudo. Minha reputação está arruinada. A notícia se espalhou rapidamente. Craig se candidatou a outras empresas e elas ligavam, pedindo referências. Richard contava exatamente por que Craig foi demitido. Violência física contra a esposa em uma função da empresa. Ninguém queria contratá-lo. O irmão de Craig me ligou. Você precisa ajudar o Craig. Ele cometeu um erro, mas diga às pessoas que não foi tão ruim. Eu disse. Um erro é esquecer um aniversário. Ele me bateu em público. O irmão dele ficou com raiva. Você está destruindo a vida dele por causa de um tapa? Eu disse. Ele destruiu sua própria vida. E não foi a primeira vez, apenas a primeira vez com testemunhas. No segundo mês, Craig não conseguia encontrar trabalho. Estávamos atrasados com a hipoteca e ele me culpava todos os dias. Se você não tivesse ido ao RH, se não fosse tão sensível, eu não estaria sofrendo assim. Ele me bateu de novo, dando tapas na parte de trás da minha cabeça repetidamente. Ele não parava, mesmo comigo chorando. Mas alguém acertou uma panela bem na cabeça dele e ele gritou de dor. De pé atrás dele estava sua mãe, Juliette. Ela levantou a panela mais alto e me disse para pegar minha bolsa e telefone. Sua voz tremia, mas permaneceu firme. Agarrei minha bolsa do balcão, atrapalhando-me com o zíper. Meu telefone estava na mesa. Eu o peguei. Craig se levantou do chão, sangue escorrendo pela têmpora. Ele tocou a cabeça e olhou para a mão, vendo vermelho. Seus olhos se arregalaram. Depois se estreitaram. Ele deu um passo em nossa direção. Juliette se colocou entre nós, a panela ainda levantada como uma arma. Craig parou. Ele apontou para mim e começou a gritar sobre como eu arruinei tudo. Como tudo isso era minha culpa. Como ele me faria pagar por destruir sua vida. Juliette recuou em direção à porta, me puxando com ela, e a seguiu, gritando mais alto. Chegamos à porta da frente e Juliette a abriu com força. Ela me empurrou para fora primeiro. Depois veio atrás de mim, mantendo-se em eu o tempo todo. Ele tropeçou atrás de nós na varanda, suas palavras se transformando em ameaças sobre o que faria quando nos pegasse. Corremos para o carro dela na entrada da garagem. Entrei no lado do passageiro, minhas mãos tremiam tanto que não consegui colocar o cinto de segurança. Juliette ligou o motor e saiu de ré rápido, pneus cantando. E ficou no quintal, apontando e gritando. Eu o observei pelo espelho lateral enquanto nos afastávamos. Ele ainda estava gritando, ainda fazendo ameaças. Meu corpo todo não parava de tremer. Continuei pensando no olhar dele logo antes de Juliette bater nele. Ele não ia parar. Ele teria continuado me batendo até que algo realmente ruim acontecesse. Sua própria mãe teve que usar uma frigideira para me salvar dele. Na casa de Juliette, ela me
me levou para dentro e trancou a porta atrás de nós. Ela verificou a fechadura 2 vezes. Então ela foi para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava 2 canecas no armário. Ela continuava dizendo que sentia muito, repetidamente. Sentei-me à mesa da cozinha e não sabia o que dizer. A chaleira apitou e ela derramou água quente sobre os saquinhos de chá. Ela trouxe as canecas para a mesa e sentou-se à minha frente. Ela começou a falar sobre o pai de Craig, como ele costumava bater nela também, como ela o deixou quando Craig tinha 12 anos. Ela disse que viu sinais ao longo dos anos, pequenas coisas, seu temperamento, a maneira como ele falava de mim às vezes. Mas ela disse a si mesma que ele era diferente, que ele aprendeu observando o que seu pai fazia, que ele nunca se tornaria assim. Ela chorou enquanto falava. Contei a ela sobre as outras vezes que Craig me bateu, quando não havia ninguém por perto para ver, quando eu não podia provar que aconteceu. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Ela continuou chorando e pedindo desculpas. Eu chorei também. Ficamos sentadas lá bebendo chá e chorando juntas por um longo tempo. Juliette disse que eu precisava ficar com ela. Comecei a discutir, mas ela me interrompeu. Ela disse que Craig viria me procurar em nossa casa, que ele ficaria ainda mais bravo agora. Ela pegou o telefone e disse que estava ligando para a polícia. Senti um enjoo. Denunciá-lo ao RH foi uma coisa. Chamar a polícia parecia maior, mais assustador. E se isso piorasse tudo? Juliette olhou para mim com firmeza. Ela disse que Craig já tinha tentado me machucar gravemente, que ele não ia parar sozinho, que na próxima vez ela poderia não estar lá com uma panela. Ela discou antes que eu pudesse pensar em outro argumento. Fiquei paralisada no sofá dela enquanto ela falava com o despachante. Ela deu nosso endereço, descreveu o que aconteceu, disse que seu filho me atacou e ela teve que pará-lo com uma frigideira, que eu tinha ferimentos e precisava de ajuda. Olhei para a parede e me perguntei como minha vida se transformou em um boletim de ocorrência, como fui de fazer uma piada em um jantar para isso. O despachante disse que os policiais estavam a caminho. Juliette desligou e sentou ao meu lado. Ela colocou o braço em volta dos meus ombros. Esperamos juntas. 2 policiais chegaram 20 minutos depois. Um homem e uma mulher. Eles me perguntaram o que aconteceu e eu contei. Minha voz saiu baixa e trêmula. Eles tiraram fotos da minha cabeça e pescoço. Os hematomas já estavam se formando. Marcas roxas escuras onde a mão de Craig acertou repetidamente. A policial perguntou se Juliette viu o que aconteceu. Juliette descreveu entrar e ver seu filho me agredindo. Como ela pegou a panela e bateu nele para fazê-lo parar. Quanto sangue havia. Os policiais anotaram tudo. Então eles perguntaram se eu queria prestar queixa. Olhei para Juliette. Ela assentiu. Eu disse sim, quase num sussurro. O policial disse que iriam prender Craig esta noite, que ele seria acusado de violência doméstica. A policial disse que fiz a coisa certa ao denunciar. Que essas situações geralmente pioram se ninguém as impede. Eles me deram papéis sobre o que acontece a seguir. Datas do tribunal, procedimentos, coisas que eu realmente não entendia ainda. Os policiais explicaram como obter uma ordem de restrição. Disseram que eu deveria solicitar uma logo pela manhã. O policial mencionou que Craig foi demitido por violência no local de trabalho, que isso ajudaria meu caso a mostrar um padrão. Percebi que ir ao RH em março criou um registro, prova de que não era a primeira vez, que Craig tinha um histórico de me bater. O policial disse que aquele rastro de papel poderia salvar minha vida. Eles perguntaram se eu tinha um lugar seguro para ficar. Eu disse a eles que estava ficando com Juliette. Eles disseram que isso era bom, que eu não deveria voltar para casa sozinha. Eles me deram um cartão para recursos de violência doméstica, abrigos, aconselhamento, ajuda jurídica. A policial disse para ligar a qualquer momento se Craig tentasse entrar em contato comigo. Eles saíram para prendê-lo. Fiquei sentada no sofá de Juliette segurando o cartão e a papelada. Tudo parecia irreal. Naquela noite não consegui dormir. Juliette me instalou em seu quarto de hóspedes, mas fiquei deitada olhando para o teto. Cada som me fazia pular. Um carro lá fora, a casa estalando, vento contra as janelas. Continuei me levantando para verificar se as portas estavam trancadas. Por volta das 3 da manhã, Juliette bateu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que não conseguia dormir. Ela entrou e sentou na beira da cama. Ela começou a me contar sobre deixar o pai de Craig, como foi difícil, como ela se sentiu assustada. Ela disse que desperdiçou 15 anos acreditando que ele mudaria, esperando que ele se tornasse o homem com quem ela pensava ter se casado, mas ele nunca mudou. Ela disse que a parte mais difícil foi admitir que todo aquele tempo se foi, que ela não poderia recuperar aqueles anos. Conversamos até o sol nascer. Ela compartilhou coisas que nunca contou a ninguém. Eu compartilhei coisas que nunca disse em voz alta antes. Pela manhã estávamos ambas exaustas, mas algo parecia diferente. Como se não estivéssemos mais sozinhas. O telefone tocou por volta das 9. Juliette atendeu e depois me entregou. Era a polícia. Disseram que Craig foi preso na noite passada e acusado de violência doméstica. Ele estava detido na prisão do condado. Haveria uma audiência de fiança em 2 dias. Disseram que devido à gravidade do ataque e porque lhes contei sobre as vezes anteriores que ele me bateu, recomendariam que ele permanecesse na prisão até o julgamento. Senti alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por ele estar preso. Medo do que aconteceria quando ele saísse, porque ele sairia eventualmente. O policial disse que eu deveria definitivamente solicitar aquela ordem de restrição hoje. Eu disse que faria. Depois que desliguei, contei a Juliette o que disseram. Ela fez café da manhã e comemos sem falar muito. Nós duas estávamos pensando no que viria a seguir. Juliette me levou ao tribunal. Encontramos o escritório certo e preenchi os formulários para uma ordem de restrição temporária. A funcionária olhou para o número do boletim de ocorrência que lhe dei. Ela disse que poderiam acelerar o processo devido às acusações ativas de agressão. Esperamos por 2 horas. Finalmente, uma funcionária chamou meu nome. Uma juíza analisou minha papelada ali mesmo em seu escritório. Ela olhou para o boletim de ocorrência, as fotos dos meus ferimentos. Ela fez algumas perguntas sobre o histórico de Craig. Então ela assinou a ordem. Craig estava legalmente proibido de entrar em contato comigo, de chegar a menos de 150 metros de mim. A juíza disse que se ele violasse, seria preso imediatamente. Saí com os papéis oficiais, mas sabia que um pedaço de papel não impediria Craig de verdade se ele decidisse vir atrás de mim. Significava apenas que ele seria preso depois que o fizesse. A polícia disse que eu poderia voltar para casa com escolta para pegar minhas coisas. Craig ainda estava na prisão, então era seguro. 2 policiais nos encontraram lá. Destranquei a porta e entrei. Tudo parecia exatamente igual, normal, mas parecia errado agora. Sujo de alguma forma. Caminhei pelos cômodos e vi violência em cada canto. A cozinha onde ele me empurrou contra o balcão. A sala de estar onde ele agarrou meu pulso com tanta força que ficou roxo. O quarto onde ele disse coisas que me fizeram sentir pequena e inútil. Fiz as malas rápido.
Roupas, papéis importantes, meu notebook, algumas fotos de antes de tudo ficar ruim. Os policiais ajudaram a levar caixas para o carro de Juliette. Dei uma última olhada na casa antes de partirmos. Pensei na vida que acreditava estar construindo aqui, o futuro que imaginei. Nada disso era real. Tudo foi construído sobre medo e controle disfarçados de amor. Tranquei a porta e deixei tudo para trás. Juliette me levou ao banco na manhã seguinte. Sentamos no estacionamento por 1 minuto antes de entrar. Ela me disse que Craig definitivamente tentaria esvaziar as contas assim que pagasse a fiança ou saísse. Eu precisava me proteger agora antes que ele pudesse levar tudo. Entramos e pedimos para falar com alguém sobre abrir uma nova conta. A bancária foi simpática. Ela não fez perguntas quando expliquei que precisava de uma conta apenas em meu nome. Ela configurou tudo em 20 minutos. Então fomos a um banco diferente, onde Craig e eu tínhamos nossa poupança conjunta. Mostrei minha identidade e pedi para sacar metade do que estava lá. O caixa verificou o saldo e imprimiu um comprovante. 4 mil e uns quebrados no total. Peguei 2 mil em dinheiro. Minhas mãos tremiam ao assinar o formulário de saque. Isso estava realmente acontecendo. Eu estava dividindo nosso dinheiro, encerrando nossa vida financeira juntos. Juliette nos levou de volta para sua casa e depositei o dinheiro na minha nova conta usando o aplicativo móvel. Ela me entregou um envelope com $2.000 dentro. Não posso aceitar isso. Você já me deixou ficar aqui. Ela empurrou de volta para mim. Você precisa de uma rede de segurança. Craig te deixou sem nada. Isso te dá opções. Tentei argumentar, mas ela não quis ouvir. Finalmente, peguei o dinheiro e a abracei. Senti que podia respirar um pouco mais aliviada, sabendo que tinha algo meu. O telefone tocou naquela tarde enquanto preparávamos o almoço. Juliette atendeu e seu rosto endureceu. Ela foi para o outro cômodo, mas eu podia ouvir sua voz ficando mais alta. Quando ela voltou, parecia chateada. Aquele era Xavier. Ele queria saber onde você está. O que você disse a ele? Que você está segura e ele precisa ficar fora disso. Ele disse. Estou exagerando em uma disputa familiar. Juliette sentou-se à mesa e colocou a cabeça nas mãos. Eu disse a ele que vi Craig tentando te machucar até ficar inconsciente. Que isso não é uma disputa. Isso é agressão. Ele desligou na minha cara. Ela olhou para mim com olhos cansados. Nem todos na família de Craig vão te apoiar. Alguns deles ficarão do lado dele, não importa o que aconteça. Xavier acha que estou traindo meu próprio filho. Estendi a mão e apertei a dela. Você salvou minha vida. Ela assentiu, mas pude ver que a machucava. Escolher entre o filho e fazer a coisa certa estava destruindo-a. O telefone tocou novamente 1 hora depois. Juliette olhou para o identificador de chamadas e não atendeu. Tocou mais 4 vezes naquela noite. Ela desligou o toque e jantamos em silêncio. 2 dias depois, fomos ao tribunal para a audiência de fiança de... Usei óculos escuros, embora estivéssemos dentro, porque não queria que ninguém visse o quão assustada eu parecia. O tribunal era pequeno e frio. Craig estava sentado a uma mesa com seu advogado vestindo um macacão laranja. Ele não olhou para mim quando entramos. A juíza entrou e todos se levantaram. Então o advogado de Craig começou a falar. Ele disse que Craig não apresentava risco de fuga. Não tinha antecedentes criminais. Trabalhou na mesma empresa por 20 anos antes de uma demissão recente. Era um membro estável da comunidade. A promotora se levantou. Ela era mais jovem do que eu esperava. Ela disse que Craig foi demitido de seu emprego por violência no local de trabalho contra sua esposa. Que havia um padrão documentado de abuso em meu depoimento à polícia. Que ele não demonstrou remorso e, na verdade, culpou a vítima. A juíza olhou para Craig. Você tem algo a dizer? Craig se levantou. Excelência, minha esposa e eu tivemos um desentendimento que saiu do controle. Eu estava sob muito estresse por perder meu emprego. A juíza o interrompeu. Isso não é sobre estresse, isso é sobre agressão. A fiança está fixada em $50 mil. O rosto de Craig ficou branco. Excelência, não posso pagar isso. A juíza fechou o arquivo. Então você permanecerá sob custódia até o julgamento. Próximo caso. Os guardas levaram Craig embora. Ele finalmente olhou para mim então. Ódio puro em seus olhos. Olhei de volta sem vacilar. Juliette me levou para encontrar uma advogada de divórcio no dia seguinte. O escritório ficava em um pequeno prédio perto de sua igreja. O nome da advogada estava em uma placa de latão na porta. Dentro, a sala de espera tinha cadeiras confortáveis e revistas. Uma mulher saiu e se apresentou como a advogada que Juliette havia encontrado. Ela apertou minha mão e nos levou para seu escritório. Expliquei tudo. A agressão no jantar da empresa, a demissão de Craig, os meses de culpa e raiva, o ataque em casa. Ela tomou notas e fez perguntas. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Posso pegar seu caso? Dadas as circunstâncias, reduzirei minha taxa habitual. Ela explicou que o desemprego de Craig trabalharia a meu favor, a violência dele também. O tribunal não veria com bons olhos um cônjuge abusivo que não conseguia se sustentar. Ela puxou papéis e começou a preenchê-los. Assinei meu nome no final. Minha mão tremia, mas consegui. Ela fez cópias e as colocou em uma pasta com meu nome. Vou protocolar isso amanhã. Você deve receber uma data para o tribunal dentro de algumas semanas. Agradeci e saímos. No carro, Juliette perguntou como eu me sentia. Disse a ela que sentia que estava finalmente fazendo algo em vez de apenas sobreviver. A conselheira do abrigo de violência doméstica se encontrou comigo 3 dias depois. Juliette havia marcado a consulta. O escritório da conselheira tinha iluminação suave e lenços em todas as mesas. Ela me pediu para falar sobre meu casamento. Comecei com o jantar da empresa, mas ela me parou. Volte mais. Quando você percebeu pela primeira vez que algo estava errado? Pensei sobre isso. Craig sempre foi controlador com dinheiro, sobre com quem eu passava tempo. Ele dizia que era porque se importava. A conselheira assentiu. Isso é abuso financeiro e isolamento. Táticas comuns para manter o controle. Ela explicou que a raiva de Craig por perder o emprego não era realmente sobre o emprego. Era sobre perder o controle sobre mim. Sem a renda dele, ele não podia me manter dependente. Foi por isso que a violência piorou. Fiquei sentada lá processando isso. Ela continuou falando. O tapa no jantar não foi o começo. Foi apenas a primeira vez que alguém mais viu. Percebi que ela estava certa. Eu vinha dando desculpas há anos, dizendo a mim mesma que não era tão ruim, que ele estava apenas estressado, que eu era sensível demais. Ela me entregou um lenço. Você está começando a ver os padrões agora. Esse é o primeiro passo para se libertar. Brandon ligou para a casa de Juliette 1 semana depois. Ela me entregou o telefone. É o colega de trabalho de Craig, aquele que testemunhou. Peguei com cuidado. Alô, a voz dele era gentil. Eu queria verificar se você está bem. Ouvi sobre a prisão de Craig. Várias pessoas da empresa estavam preocupadas. Senti as lágrimas começarem. Estou segura agora. Obrigada por dizer a verdade na investigação. Ele ficou quieto por um segundo. Muitas pessoas tentaram fingir que não viram nada. Eu não podia fazer isso. Minha esposa e eu vimos o que ele fez com você. Agradeci novamente e desligamos. Juliette perguntou quem era. Expliquei e ela sorriu. Veja, nem todos ficaram do lado de Craig. Algumas pessoas realmente se importam com o que é certo. Naquela noite,
Pensei no telefonema de Brandon, sobre como ele poderia ter ficado quieto como todo mundo, mas ele não ficou. Ele falou, mesmo que provavelmente tenha tornado as coisas estranhas no trabalho. Isso importava mais do que ele sabia. O telefone tocou uma manhã enquanto Juliet estava na loja. Atendi sem pensar. Havia uma gravação. Esta é uma chamada de um detento da prisão do condado. Quase desliguei, mas então ouvi a voz de Craig. Por favor, não desligue. Preciso falar com você. Meu dedo pairou sobre o botão de encerrar. Sinto muito. O estresse me fez explodir. Nunca quis te machucar. A voz dele parecia quebrada. Se você retirar as queixas, buscarei ajuda, prometo. Ajuda real dessa vez. Terapia, controle da raiva, o que você quiser. Senti a raiva crescendo no meu peito. Ele estava fazendo de novo. Fazendo promessas que não cumpriria. Tentando me manipular para salvá-lo. Desliguei sem dizer uma palavra. Então liguei para a prisão e perguntei como bloquear o número deles. Eles me orientaram. Quando Juliet chegou em casa, contei o que aconteceu. Ela guardou as compras e me abraçou. Você fez a coisa certa. Ele continuará tentando chegar até você. Você tem que ser forte. Minhas mãos ainda tremiam horas depois. O correio chegou à casa de Juliet na semana seguinte. 2 envelopes grossos com o endereço de remetente da empresa de hipoteca. Um endereçado a mim na casa antiga, um endereçado a mim aqui. Abri os 2. Notificações de execução hipotecária. Estávamos 4 meses atrasados. Não havia como colocar em dia. Mostrei a Juliet e ela ligou para minha advogada. A advogada disse para deixar a casa ir. Estava em nossos 2 nomes. Então a dívida de Craig não era minha responsabilidade assim que nos divorciássemos. O banco tomaria a casa e esse seria o fim. Eu me senti estranha com isso. Aquela casa deveria ser nosso futuro, nosso lar. Mas nunca foi realmente. Era apenas um lugar onde eu tinha medo. Deixá-la ir parecia estar me livrando de um peso morto. A advogada disse que cuidaria da papelada. Eu não precisava fazer mais nada. Joguei os avisos na reciclagem e não pensei neles novamente. Comecei a me candidatar a empregos na semana seguinte. Sentei-me à mesa da cozinha de Juliet com meu notebook e atualizei meu currículo. Havia uma lacuna enorme onde eu deveria estar trabalhando. Ele sempre disse que a renda dele era suficiente, que eu deveria estar disponível para ele. Agora eu via isso pelo que era. Outra maneira de me controlar. Candidatei-me a 20 lugares em 3 dias. Escritórios de contabilidade, escritórios, qualquer lugar que pudesse contratar alguém com minhas antigas habilidades e uma grande lacuna no emprego. A maioria não respondeu. Alguns enviaram e-mails de rejeição. Então, uma pequena empresa me chamou para uma entrevista. A gerente perguntou sobre a lacuna. Eu poderia ter mentido, mas estava cansada de me esconder. Saí de uma situação abusiva. Estou reconstruindo minha vida agora. Ela olhou para mim por um longo momento. Então ela me ofereceu uma vaga de nível inicial começando em 2 semanas. Quase chorei no escritório dela. Aceitei o emprego imediatamente. Quando contei a Juliet, ela me abraçou tão forte que não consegui respirar. Você está conseguindo. Você está realmente saindo dessa. Juliet encontrou um grupo de apoio que se reunia em sua igreja para famílias afetadas pela violência doméstica. Ela perguntou se eu queria ir com ela. Não tive certeza no início, mas concordei. Fomos lá numa terça-feira à noite. A reunião foi em uma sala pequena com cadeiras em círculo. Cerca de 10 pessoas apareceram. Um facilitador deu as boas-vindas a todos e perguntou se alguém queria compartilhar. Uma mulher levantou a mão. Ela falou sobre o filho, como ele vinha abusando da parceira há anos, como ela não queria ver, dava desculpas, dizia a si mesma que não era da sua conta. Então, um dia, a parceira acabou no hospital. Foi quando ela finalmente encarou o que seu filho era. Ela chorou durante toda a história. Disse que a culpa de não intervir antes ficaria com ela para sempre. Outras pessoas compartilharam também. Pais que haviam permitido filhos abusivos. Irmãos que olharam para o outro lado. Parceiros que escaparam e estavam tentando se curar. Eu não compartilhei, mas ouvi. Ouvir as histórias deles me fez sentir menos sozinha. Depois que a reunião terminou, Juliet e eu ficamos sentadas no carro por um tempo. Ela enxugou os olhos. Eu precisava ouvir isso, que não sou a única mãe lidando com isso. Apertei a mão dela. Dirigimos para casa em silêncio, mas parecia diferente, como se não estivéssemos carregando tudo sozinhas mais. Minha advogada ligou 3 dias depois. A fiança de Craig havia sido paga. Xavier usou sua casa como garantia. Senti meu estômago despencar. Ela já havia entrado com um pedido de audiência de emergência. Sobre a ordem de restrição. A promotora estava furiosa porque a família de Craig o ajudou a pagar a fiança depois de tudo o que ele fez. Craig seria libertado naquela tarde com uma tornozeleira eletrônica. Ele tinha ordens estritas para não violar a ordem de restrição. Distância mínima de 150 metros o tempo todo. Desliguei e contei a Juliet. Ela empalideceu, mas assentiu. Verificamos 2 vezes todas as fechaduras de suas portas e janelas. Certificamos-nos de que o sistema de segurança estava armado. Naquela noite, não consegui dormir. Cada som me fazia pular. Às 2 da manhã, o sistema de segurança de Juliet começou a apitar. Movimento detectado na entrada da garagem. Nós 2 corremos para a janela. Nada lá, mas o alerta mostrava que um carro havia entrado e depois saído de ré. Juliet ligou para a polícia enquanto eu observava a rua por uma fresta nas cortinas. 2 policiais chegaram em 10 minutos. Eles vasculharam a área e encontraram Craig sentado em seu carro exatamente a 1 quarteirão de distância. Tecnicamente não violando a restrição de 150 metros, mas claramente vigiando a casa. Os policiais conversaram com ele por vários minutos. Voltaram e nos disseram que ele alegou que estava apenas estacionado ali pensando. Eles o avisaram que qualquer aproximação maior significaria prisão imediata. Ele foi embora devagar. Não dormi o resto daquela noite. Na tarde seguinte, fui ao supermercado com Juliet. Estávamos no corredor de cereais quando vi alguém alto com cabelo escuro usando uma jaqueta como a de... Meu peito ficou apertado. Eu não conseguia respirar. A pessoa se virou e não era ele. Apenas um estranho que não se parecia em nada com Craig de frente. Mas eu já estava hiperventilando. Juliet agarrou meu braço e me levou para fora. Ela me fez sentar em um banco e respirar devagar. Conte até 4 inspirando. Conte até 4 expirando. Demorou 20 minutos até minhas mãos pararem de tremer. Juliet nos levou para casa e me fez chá. Ela disse que eu precisava ver a terapeuta que o abrigo havia recomendado. Eu vinha adiando, dizendo a mim mesma que estava bem, mas claramente não estava. Liguei e marquei uma consulta para a semana seguinte, finalmente aceitando que precisava de ajuda real para lidar com tudo. O consultório da terapeuta era pequeno e silencioso. Ela me fez preencher papéis sobre minha situação de segurança primeiro. Então conversamos sobre o que aconteceu. Ela explicou que meu ataque de pânico na loja era uma resposta normal ao trauma. Meu cérebro estava tentando me proteger, ficando alerta ao perigo. Era por isso que eu via Craig em todos os lugares, mesmo quando ele não estava lá. Ela chamou isso de hipervigilância. Disse que era a maneira do meu corpo tentar me manter segura.
Trabalhamos em técnicas de ancoragem. 5 coisas que eu podia ver, 4 coisas que eu podia tocar, 3 coisas que eu podia ouvir, 2 coisas que eu podia cheirar, 1 coisa que eu podia provar. Isso ajudava a me puxar de volta para o presente quando eu começava a entrar em pânico. Ela também me ensinou exercícios de respiração e me deu lição de casa sobre identificar meus gatilhos. Fizemos um plano de segurança para diferentes cenários. O que fazer se eu visse? O que fazer se ele tentasse entrar em contato comigo? O que fazer se eu tivesse outro ataque de pânico? Ter um plano me fez sentir um pouco mais no controle. Minha advogada ligou novamente alguns dias depois. Richard tinha enviado uma mensagem através dela. Ele queria escrever uma declaração apoiando meu caso de divórcio. Disse que a empresa havia lidado com várias situações desde a demissão de Craig, onde seu comportamento foi pior do que as pessoas relataram inicialmente. Outros funcionários vieram a público com histórias sobre os problemas de raiva de Craig e comentários inadequados sobre mim. Richard estava disposto a documentar tudo isso. Eu disse sim à minha advogada imediatamente. Ter o ex-chefe de Craig registrado sobre seu comportamento parecia importante. Richard enviou uma declaração de 3 páginas detalhando incidentes e conversas específicas, incluindo a vez em que Craig brincou sobre me manter na linha em um evento anterior da empresa e a vez em que ele fez comentários sobre como as esposas precisavam saber seu lugar, coisas que eu não sabia que outras pessoas haviam testemunhado e lembrado. Então, o advogado de Craig entrou em contato sobre o acordo de divórcio, enviou uma proposta que me oferecia quase nada. A casa estava em execução hipotecária, então já era. Craig queria ficar com o carro que estava quitado. Queria que eu assumisse metade da dívida do cartão de crédito. O advogado dele realmente escreveu que eu havia destruído a carreira e o potencial de ganho de Craig, então eu deveria compartilhar as consequências financeiras. Minha advogada riu quando leu para mim pelo telefone. Ela enviou nossa contraproposta. Eu ficava com o carro, metade de qualquer poupança que ainda existisse, 0 responsabilidade por quaisquer dívidas que Craig tivesse escondido de mim ou criado após sua demissão. Anexamos documentação de seu abuso, cópias da ordem de restrição, as acusações criminais pendentes, os boletins de ocorrência. Minha advogada disse que nenhum juiz ficaria do lado de um réu desempregado e abusivo que enfrentava pena de prisão. O advogado de Craig ficou quieto depois disso. Comecei meu novo emprego numa segunda-feira de manhã. O escritório era pequeno, mas iluminado. Minha chefe me mostrou minha mesa e me apresentou aos outros contadores. Todos foram amigáveis sem serem intrometidos. Passei a primeira semana aprendendo o sistema de software deles e descobrindo seus processos de arquivamento. Foi bom usar meu cérebro para algo além de medo e sobrevivência. Minha chefe sabia da minha situação. Ela me disse para apenas avisá-la se eu precisasse de tempo para consultas de terapia ou datas de tribunal, sem perguntas. Ter minha própria renda novamente parecia estranho no início. Craig sempre controlou nosso dinheiro. Dizia que o salário dele era suficiente, mas agora eu via isso pelo que era. Outra maneira de me manter dependente e presa. Este contra-cheque era meu. Eu podia gastá-lo como quisesse, economizá-lo, usá-lo para construir minha própria vida. Parecia recuperar um pedaço de mim mesma que Craig havia roubado. A promotora ligou para agendar uma reunião. O julgamento criminal estava marcado para dali a 6 semanas. Ela queria preparar meu depoimento. Encontramos-nos no escritório dela no centro. Ela me fez repassar tudo o que aconteceu na noite em que Craig me atacou, fez perguntas detalhadas sobre incidentes anteriores, me mostrou fotos que a polícia havia tirado dos meus ferimentos. Ela parecia confiante sobre o caso. O depoimento de testemunha de Juliette era poderoso. As fotos eram evidências claras. O registro de demissão de Craig estabelecia um padrão de violência, mas eu estava apavorada em ver Craig no tribunal, de ter que enfrentá-lo enquanto falava sobre o que ele tinha feito. A promotora disse que isso era normal. Disse que eu era mais forte do que pensava, que meu depoimento ajudaria a garantir que Craig enfrentasse consequências reais. Eu queria acreditar nela. Pratiquei minha declaração repetidamente em casa, tentando me preparar para o momento em que teria que olhar para Craig e contar a um tribunal cheio de estranhos o que ele tinha feito comigo. Juliette começou a receber correio da família estendida de Craig. A tia dele enviou uma longa carta chamando-a de traidora por testemunhar contra o próprio filho. Dizia que a família deveria permanecer unida, não importa o quê, que ela estava destruindo a vida de Craig por um assunto privado entre marido e mulher. O primo dele ligou para o telefone dela e deixou uma mensagem furiosa sobre como ela havia arruinado a reputação de Craig. Como ela poderia ficar do meu lado contra seu próprio sangue. Juliette ficou magoada, mas não recuou. Ela me disse que estava escolhendo proteger uma pessoa inocente em vez de permitir um abusador. Que família de verdade não encobre violência. Ela disse que se os parentes dele quisessem culpar alguém, deveriam culpar Craig por suas escolhas. Fiquei impressionada com a força dela. Ela havia perdido relacionamentos com pessoas que conhecia a vida toda, mas nunca vacilou em me apoiar e enfrentar Craig. Então Craig violou a ordem de restrição. E-mails começaram a aparecer no meu novo endereço de trabalho. Não sei como ele conseguiu. O primeiro foi um pedido de desculpas dizendo que sentia minha falta e queria consertar as coisas. O segundo veio 1 hora depois, mais irritado, me culpando por tudo, dizendo que destruía a vida dele de propósito. O terceiro foi uma ameaça, que eu me arrependeria do que fiz a ele, que ele garantiria que eu pagasse por arruiná-lo. Encaminhei os 3 para minha advogada imediatamente. Ela entrou com uma moção naquele mesmo dia. A polícia prendeu Craig naquela noite por violar a ordem de restrição. Ele havia enviado mais 5 e-mails até então, cada um piorando. O juiz realizou uma audiência na manhã seguinte. Olhou para os e-mails e o padrão de assédio, revogou a fiança inteiramente. Disse que ele havia provado que não podia seguir ordens judiciais e representava um perigo para mim. Craig foi enviado de volta para a prisão até o julgamento. Desta vez, Xavier não pagou a fiança. Talvez ele finalmente tenha visto quem seu irmão realmente era. Com Craig de volta à prisão, dormi a noite toda pela primeira vez em meses. Sem pular com sons, sem verificar as fechaduras 3 vezes antes de dormir, sem ficar acordada esperando ele chegar. Em casa com raiva. Acordei às 7 sem despertador e me senti descansada. Juliette notou no café da manhã na manhã seguinte. Você parece melhor. Eu sorri. Eu me sinto melhor. Ela apertou minha mão sobre a mesa. Você está comendo mais também. Eu não tinha percebido, mas ela estava certa. A comida tinha gosto bom de novo, em vez de pesar como pedras no meu estômago. O medo constante que definia cada momento estava se dissipando. Eu podia respirar sem aquela sensação de aperto no peito. Podia pensar no amanhã sem pavor. Craig não podia me alcançar agora. Não podia enviar e-mails ou aparecer fora do meu trabalho. O juiz tinha garantido isso. Comecei a dormir com a porta do meu quarto aberta na casa de Juliette. Comecei a deixar meu telefone na cozinha durante a noite em vez de agarrá-lo como uma tábua de salvação.
A esperança cautelosa crescendo dentro de mim parecia frágil, mas real. Talvez eu realmente estivesse segura agora. Geneva entrou em contato através de Juliette 2 semanas depois. Ela queria encontrar para um café se eu estivesse confortável com isso. Lembrei-me dela do jantar da empresa. Ela estava sentada 3 assentos abaixo quando Craig me bateu. Havia testemunhado com o marido sobre o que viram. Encontrei-me com ela em um café perto do meu novo emprego em uma manhã de sábado. Ela estava esperando em uma mesa de canto com 2 cafés já pedidos. Eu não tinha certeza do que você gostava, então peguei um café com leite de baunilha. Isso é perfeito. Sentamos em um silêncio estranho por um momento antes que ela falasse. Eu queria te contar algo sobre por que testemunhei. Eu ouvi. Meu primeiro marido me batia também, anos atrás, antes de eu conhecer o Brandon. 3 anos antes de eu finalmente ir embora. Geneva mexeu o café sem beber. Ninguém viu acontecer naquela época. Ele era cuidadoso. Só me batia onde as roupas cobriam os hematomas. Então, quando vi Craig bater em você na frente de todos, eu sabia que tinha que falar. Tinha que ser a testemunha que nunca tive. Seus olhos estavam úmidos. Ver você denunciá-lo me deu um fechamento sobre meu próprio passado. Me fez sentir que talvez toda aquela dor significasse algo se me ajudasse a reconhecer o que você estava passando. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a mão dela. Obrigada por dizer a verdade. Ela sorriu. Tornamo-nos amigas depois disso. Encontrávamo-nos para tomar café toda semana. Ela me apresentou a outras mulheres de um grupo de apoio que frequentava. Mulheres que sobreviveram a situações como a minha, que entendiam o tipo específico de medo que vem de ser ferida por alguém que deveria te amar. Elas me receberam sem perguntas ou julgamentos. Apenas ofereceram apoio e compartilharam suas próprias histórias de partida e reconstrução. Pela primeira vez desde que Craig me bateu naquele jantar, não me senti sozinha. Minha advogada ligou 3 semanas antes do julgamento. Recebemos a declaração financeira de Craig para o divórcio. Ela parecia tensa. Quão ruim é? Pior do que esperávamos. Ele tem 30 mil em dívidas de cartões de crédito que você não sabia. Meu estômago despencou. 30 mil. Ele abriu contas apenas no nome dele nos últimos 2 anos. Provavelmente sabia que perderia o emprego eventualmente com seu comportamento. Estava se preparando para deixar a dívida com você. Mas você não será responsável. Os cartões estão no nome dele. Ele os escondeu de você. Isso é fraude. Senti um enjoo pensando nisso. 2 anos de dívida secreta enquanto ele controlava cada dólar que eu gastava. Reclamava quando eu comprava mantimentos que ele não gostava. Me fazia prestar contas de cada compra. Enquanto isso, ele estava acumulando milhares em cartões que eu nem sabia que existiam. Minha advogada continuou falando. O divórcio finalizará sua separação do desastre financeiro dele. Ele não pode tocar na sua renda ou poupança. Não pode alegar que você deve metade da dívida oculta dele. Perguntei em que ele gastou o dinheiro. Ela fez uma pausa. Principalmente jogos de azar, sites de poker online, apostas esportivas, alguns adiantamentos em dinheiro que não podemos rastrear. Craig estava perdendo milhares enquanto me culpava por todos os problemas financeiros. Enquanto me fazia sentir culpada por querer trabalhar. Enquanto controlava cada aspecto do nosso dinheiro. A dívida era apenas mais uma maneira pela qual ele mentia. Mais uma coisa que ele escondeu enquanto me fazia sentir que eu era o problema. O aviso de execução hipotecária chegou em maio. A casa seria vendida em leilão em 3 semanas. Passei por ela uma tarde depois do trabalho. O gramado estava coberto de mato, a pintura descascando, nas persianas. Já parecia abandonada. Juliette foi comigo ao leilão. Sentamos nos fundos da sala do tribunal enquanto as pessoas davam lances. A casa foi vendida por 80 mil a menos do que devíamos, na hipoteca. O banco arcaria com a diferença. Não senti nada assistindo acontecer. Juliette olhou para mim preocupada. Você está bem? Estou bem. Ela não acreditou em mim. Aquela foi sua casa por 8 anos. Balancei a cabeça. Nunca foi um lar. Apenas um lugar onde eu tinha medo. Onde Craig controlava tudo. Onde eu pisava em ovos tentando não irritá-lo. Perder isso não dói. Juliette apertou meu braço. Ela vinha dizendo coisas semelhantes há semanas. Que a casa era apenas mais um vínculo com Craig. Que deixá-la ir era liberdade. Finalmente entendi o que ela queria dizer sentada naquela sala de leilão. O prédio não importava. A hipoteca não importava. Eram apenas coisas que Craig usou para me prender. Para me fazer sentir que não podia ir embora porque perderíamos tudo. Agora tinha ido e eu me sentia mais leve. Menos uma coisa me conectando a ele. Menos uma coisa que ele podia usar para controlar. Minhas escolhas. Saímos do tribunal e não olhei para trás. As consultas de terapia tornaram-se rotina no mês seguinte. Toda terça-feira, às 16 horas. O escritório da minha terapeuta tinha iluminação suave e cadeiras confortáveis. Ela nunca me pressionou a falar sobre coisas para as quais eu não estava pronta. Trabalhamos a culpa primeiro. A voz constante na minha cabeça dizendo que eu deveria ter saído mais cedo. Deveria ter visto os sinais. Deveria ter sido mais inteligente ou mais forte. Ela me pediu para descrever a primeira vez que Craig me bateu. Contei a ela sobre a discussão durante o jantar, 3 anos após o início do nosso casamento. Como ele pediu desculpas depois, chorou e prometeu que nunca mais aconteceria. Comprou-me flores. Foi doce por meses. Ela assentiu. Esse é o ciclo do abuso. Violência seguida de remorso seguido por um período de lua de mel. É projetado para mantê-la esperando que as coisas melhorem. Mas nunca melhoram. A violência sempre volta. Eu sabia disso agora, mas ouvi-la explicar ajudou. Ela falou sobre como os abusadores são manipuladores habilidosos. Como eles exploram os desejos humanos normais de amor e estabilidade. Como eles isolam suas vítimas e destroem sua autoestima, até que partir pareça impossível. Você não é fraca por ficar. Você é forte por sobreviver e ainda mais forte por sair. Chorei durante a maioria das sessões, trabalhando anos de dor e medo enterrados. A raiva de mim mesma por perder tanto tempo. Por acreditar nas promessas de Craig. Por pensar que poderia consertá-lo se apenas tentasse mais. Minha terapeuta me ajudou a ver que nada disso era minha culpa. Que Craig fez escolhas. Que sua violência era sobre sua necessidade de controle. Não qualquer coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Lentamente, comecei a me perdoar pelos anos que perdi. O julgamento criminal começou numa terça-feira de junho. Usei um vestido azul marinho que Juliette tinha comprado para mim, profissional, mas não muito formal. Minha advogada me encontrou fora do tribunal. Você está pronta? Assenti, embora não estivesse. A promotora fez sua declaração de abertura, descreveu a agressão no jantar da empresa, o padrão de violência, o ataque que levou, a intervenção de Juliette. Craig estava sentado na mesa da defesa, em um terno que não servia mais direito. Ele havia perdido peso na prisão, parecia menor de alguma forma. Mas seus olhos eram os mesmos, frios e zangados quando olhou para mim. Fui chamada para testemunhar primeiro.
Caminhei até o estande com as pernas tremendo. A promotora pediu que eu descrevesse o que aconteceu no jantar da empresa em março. Contei a eles sobre a piada, o tapa, o sangue, como Craig riu como se não fosse nada. Ela perguntou sobre incidentes anteriores. Descrevi a vez em que ele me empurrou contra o balcão da cozinha, a vez em que agarrou minha garganta, a vez em que socou a parede ao lado da minha cabeça. O advogado de Craig objetou. Boato. Nenhuma evidência de que esses incidentes ocorreram. O juiz indeferiu. A testemunha está testemunhando sobre sua própria experiência. Continue. Descrevi a noite em que Juliet o parou. Como ele bateu na parte de trás da minha cabeça repetidamente. Como pensei que ele poderia me matar desta vez. A promotora mostrou fotos dos meus ferimentos. Pediu-me para identificá-los. Esse é meu rosto 2 dias depois. Os hematomas no meu pescoço. O lábio cortado. O advogado de Craig me fez o contra-interrogatório. Tentou sugerir que eu exagerei tudo. Que planejei arruinar Craig indo ao RH. Que eu queria o emprego e o dinheiro dele. A promotora objetou. Excelência, isso é culpabilização da vítima. O juiz sustentou. Advogado, concentre suas perguntas nos fatos do caso. Mais uma tentativa de desacreditar a vítima. E o manterei em desacato. O advogado de Craig recuou, mas o estrago estava feito. Ele plantou a semente de que talvez eu não fosse confiável. De que talvez eu tivesse segundas intenções. Saí do estande me sentindo trêmula e exposta. Juliet testemunhou no dia seguinte. Ela usava um vestido preto simples e segurava a bolsa no colo. A promotora pediu que ela descrevesse o que viu. Quando chegou à nossa casa naquela noite, a voz de Juliet tremeu. Usei minha chave para entrar. Ouvi choro vindo da cozinha. Encontrei Craig batendo na minha nora repetidamente. Ela estava no chão. E não parava, embora ela estivesse implorando. Lágrimas escorriam pelo rosto de Juliet, mas ela continuou falando. Peguei a frigideira do fogão e bati nele. Tive que fazer isso. Ele ia machucá-la seriamente. Talvez matá-la. Eu podia ver no rosto dele a raiva. Ela descreveu meus ferimentos. O terror em meus olhos. Como eu tremia e não conseguia ficar de pé sozinha. Como Craig gritava que eu merecia aquilo. Que eu tinha arruinado a vida dele. Vários jurados olharam para Craig com nojo. Uma mulher enxugou os olhos. A declaração de Juliet foi clara e poderosa. O advogado de Craig tentou desacreditá-la no contra-interrogatório. Não é verdade que você sempre favoreceu sua nora em detrimento de seu próprio filho? Juliet olhou para ele. Favoreço proteger pessoas inocentes em vez de permitir abusadores, mesmo quando o abusador é meu filho. O advogado tentou novamente. Você atacou seu filho com uma arma. Isso é agressão. Juliet não vacilou. Impedi que ele batesse alguém até a morte. Eu faria de novo. A promotora sorriu levemente, sem mais perguntas. Brandon testemunhou à tarde. Descreveu o jantar da empresa, em detalhes. Como eu tinha feito uma piada inofensiva. Como todos riram. Como o rosto de Craig mudou. Então ele bateu nela bem na boca com força suficiente para sangrar. Craig riu sobre isso. Fez uma piada sobre manter sua esposa na linha. Geneva testemunhou em seguida. O relato dela coincidiu exatamente. Ela descreveu o sangue, a marca vermelha na minha bochecha, como Craig apertou meu ombro com força suficiente para deixar hematomas, como todos estavam desconfortáveis. Mas ninguém disse nada, exceto para mudar de assunto. A promotora perguntou se havia alguma dúvida sobre o que viram. Nenhuma. Ele bateu nela na frente de 12 pessoas. O advogado de Craig tentou abalar o depoimento deles. Você não poderia ter se enganado? Talvez tenha sido apenas um tapinha brincalhão. Brandon olhou para ele como se fosse estúpido. Eu sei a diferença entre um tapinha brincalhão e um homem batendo em sua esposa. Com força suficiente para cortar o lábio dela. Não há engano. Geneva o apoiou. Múltiplas testemunhas viram a mesma coisa porque aconteceu exatamente como estamos descrevendo. A promotora encerrou seu caso. Evidências fortes, depoimentos claros, fotos e registros médicos. A papelada de demissão de Craig. O padrão era inegável. E subiu ao estande na manhã seguinte. Seu advogado pediu que ele explicasse seu lado da história. Ele me culpou por tudo. Ela foi ao meu trabalho para destruir minha carreira. Ela sabia exatamente o que aconteceria se denunciasse. Aquele jantar. Ela queria que eu perdesse meu emprego. A promotora objetou, mas o juiz permitiu que ele continuasse. Craig continuou. Eu estava sob enorme estresse. 20 anos naquela empresa. Ela me provocava constantemente. Fazia piadas às minhas custas. Me minava na frente dos meus colegas. Eu explodi. Foi um erro, mas ela não é inocente aqui. O advogado dele perguntou sobre o ataque em nossa casa. Craig alegou que eu o tinha atacado primeiro, que Jude só viu o final da briga, que ele estava se defendendo. O júri parecia cético. A promotora acabou com ele no contra-interrogatório. Sr. Hamilton, você testemunhou que sua esposa o provocou. O que exatamente ela disse que justificasse violência física? Craig se atrapalhou. Ela estava sempre me criticando. Então, crítica justifica bater em alguém? Craig ficou na defensiva. Você não entende a pressão sob a qual eu estava. Responda à pergunta. Crítica justifica bater em sua esposa? Não, mas... Então você bateu nela sem justificativa. Eu não disse isso. A promotora puxou a papelada de demissão dele. Este documento afirma que você foi demitido por violência física contra sua esposa. Você disse ao seu chefe que ela o provocou. Disse ao RH que ela estava sempre provocando você. Disse ao seu irmão que ela o provocou. Você vê um padrão? O rosto de Craig ficou vermelho. Ela me provocou. Quantas vezes você bateu em sua esposa ao longo de seu casamento? Craig hesitou. Eu não sei. Mais de 5 vezes? Sim. Mais de 10? Provavelmente. A promotora olhou para o júri. Então, isso não foi um erro único. Foi um padrão de violência abrangendo anos. Craig tentou se recuperar. Mas eu nunca quis machucá-la de verdade. No entanto, você bateu nela com força suficiente para cortar o lábio em público. Bateu nela repetidamente em sua casa. Até que sua mãe teve que pará-lo fisicamente. Isso não é tentar machucar alguém. O júri parecia horrorizado. O advogado de Craig não teve nenhum redirecionamento que pudesse consertar o estrago. Seu cliente tinha acabado de admitir anos de abuso. O júri deliberou por 2 horas e 45 minutos. Juliet e eu esperamos no corredor do lado de fora do tribunal. Minha advogada nos trouxe café. Eles estão voltando! Entramos de volta. O presidente do júri se levantou. Consideramos o réu culpado de agressão doméstica. O rosto de Craig ficou branco. O juiz agradeceu ao júri e agendou a sentença para dali a 2 semanas. Craig foi levado algemado. Ele olhou para trás para mim mais uma vez. Eu olhei de volta sem vacilar. O alívio avassalador me atingiu de uma vez. Comecei a chorar no tribunal.
Juliette me puxou para um abraço enquanto eu soluçava em seu ombro. Acabou. Ele não pode mais te machucar. A promotora veio depois. Depoimento forte, você deve se orgulhar. Eu mal conseguia falar através das lágrimas. Obrigada. Ela apertou meu braço. Você vai ficar bem. Eu acreditei nela pela primeira vez. A audiência de sentença aconteceu 2 semanas depois. Sentei-me no tribunal com Juliette ao meu lado, sua mão segurando a minha com força. A juíza revisou o arquivo de Craig pelo que pareceu uma eternidade. Ela olhou para ele parado ali em seu macacão laranja e algemas. A juíza falou sobre como a violência dele piorou com o tempo. Porque ninguém o impediu. Ela disse: quando as pessoas veem abuso e não fazem nada, isso diz ao abusador que ele pode continuar. Ela mencionou o jantar da empresa onde seus colegas de trabalho o viram me bater, mas a maioria deles tentou fingir que não aconteceu. Então ela falou sobre como ele me atacou em casa e teria continuado se sua própria mãe não tivesse intervindo. A juíza sentenciou a 18 meses de prisão. Depois disso, 3 anos de liberdade condicional com aulas obrigatórias de controle da raiva e aconselhamento sobre violência doméstica toda semana. O advogado de Craig tentou argumentar por menos tempo, mas a juíza o cortou rapidamente. Ela disse que ele tinha sorte de ela não lhe dar mais tempo. Craig se virou e olhou para mim, enquanto os policiais se moviam para levá-lo embora. Seus olhos estavam cheios de ódio e culpa. Olhei direto para ele sem baixar o olhar. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Ele era quem estava algemado agora, não eu. Os policiais o levaram pela porta lateral e ele se foi. Juliette apertou minha mão e percebi que estava prendendo a respiração. Realmente tinha acabado. O divórcio andou mais rápido do que eu esperava. Minha advogada protocolou a papelada logo após a sentença de Craig. Craig não contestou nada da prisão. Ele assinou tudo o que colocaram na frente dele. Talvez ele finalmente tenha entendido que não tinha mais nenhuma vantagem. Talvez ele simplesmente não se importasse mais. 2 semanas após sua sentença, entrei no tribunal para a audiência final. Craig nem estava lá. Seu advogado compareceu em seu nome e concordou com tudo. Fiquei com o carro que já estava quitado. Metade do pouco dinheiro que nos restava na poupança, que era apenas cerca de $2.000. O mais importante é que fiquei com 0 responsabilidade pelas dívidas dele. Todos aqueles cartões de crédito que ele estourou enquanto estava desempregado eram problema dele agora. A juíza assinou os papéis e declarou nosso casamento dissolvido. 8 anos da minha vida se foram com uma assinatura. Saí daquele tribunal e fiquei na escadaria sob a luz do sol, legalmente livre. Minha advogada apertou minha mão e me parabenizou. Dirigi de volta para a casa de Juliette no meu carro. A única coisa do meu casamento que eu realmente queria manter. Estacionei na entrada da garagem dela e fiquei sentada lá por 1 minuto. Chega de Craig. Chega de pisar em ovos. Chega de me perguntar quando ele surtaria de novo. Chorei no carro. Mas eram lágrimas diferentes das de antes. Essas pareciam alívio. Comecei a procurar apartamentos no dia seguinte. Juliette disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse, mas eu queria meu próprio lugar, algo que fosse apenas meu. Encontrei um apartamento minúsculo de um quarto perto do meu trabalho. O aluguel era barato porque o prédio era antigo e o bairro não era chique. Eu não me importava. Tinha boas fechaduras na porta e nas janelas. Isso era o que importava. Geneva me ajudou a me mudar com doações de sua igreja. Um sofá de que alguém estava se livrando, uma mesa de cozinha com cadeiras que não combinavam, pratos e panelas de um brechó. Juliette me deu sua TV velha e alguns abajures. Brandon e Geneva deixaram caixas de utensílios de cozinha que não precisavam. Em 2 dias eu tinha um apartamento mobiliado. Parecia um quarto de dormitório da faculdade. Mas era meu. Comprei fechaduras novas para a porta e as instalei eu mesma. Troquei a fechadura do banheiro também. Pendurei cortinas em todas as janelas para que ninguém pudesse ver lá dentro. Organizei os móveis de modo que pudesse ver a porta de qualquer lugar da sala principal. Minha terapeuta disse que isso era normal. Querer controlar meu ambiente depois de anos me sentindo insegura. Comprei uma estante barata e a montei seguindo as instruções. Enchia com livros da liquidação da biblioteca. Pendurei um calendário na parede e fui marcando os dias até a data de libertação de Craig. Ainda faltava mais de 1 ano. Naquela primeira noite sozinha no meu apartamento, tranquei a porta e verifiquei 3 vezes. Certifiquei-me de que todas as janelas estavam seguras. Então me sentei no meu sofá doado e olhei para o meu espaço minúsculo. Ninguém poderia entrar a menos que eu deixasse. Ninguém poderia me machucar aqui. Dormi melhor naquela noite do que em meses. 3 meses depois de começar no meu emprego, minha chefe me chamou em seu escritório. Pensei que estava encrencada. Em vez disso, ela me ofereceu um aumento e mais responsabilidades. Ela disse que eu era confiável e que meu trabalho era sempre preciso. Ela perguntou se eu queria assumir alguns dos relatórios mensais e ajudar a treinar o novo contratado que começaria na semana seguinte. Eu disse sim, imediatamente. O aumento era de apenas 50 centavos por hora, mas parecia enorme. Minha chefe mencionou que poderia haver espaço para avanço se eu quisesse buscar algum treinamento adicional. Ela tinha informações sobre cursos de contabilidade online através da faculdade comunitária local. Levei os folhetos para casa e os examinei naquela noite. Sempre me disse que eu não era inteligente o suficiente para um trabalho de contabilidade real, que eu deveria apenas ser grata por ele ganhar dinheiro suficiente para nós dois. Matriculei-me em 2 aulas começando no mês seguinte. Princípios básicos de contabilidade e Excel para negócios. Os cursos eram baratos e eu podia fazer o trabalho à noite depois do meu emprego. Montei uma pequena área de escritório no canto do meu apartamento com meu notebook, imprimi os currículos e os coloquei em um fichário. Eu estava reconstruindo a carreira que tinha abandonado, quando Craig me convenceu de que eu não precisava de uma. Cada tarefa que eu completava parecia recuperar um pedaço de mim mesma que ele havia roubado. Juliette e eu entramos em uma rotina, jantar na casa dela toda terça-feira à noite. Ela cozinhava e conversávamos sobre nossas semanas. Uma vez por mês, íamos ao grupo de apoio juntas. Juliette começou a ser voluntária no abrigo de violência doméstica nos fins de semana. Ela ajudava com entrevistas de admissão e doava roupas e itens domésticos. Ela me disse que transformar sua dor em algo útil a fazia sentir menos culpa por não ter visto o abuso de Craig antes. Eu entendi que nós duas precisávamos sentir que algo bom veio de tudo isso. Em uma terça-feira, Juliette me disse que tinha sido convidada para falar em um evento comunitário sobre conscientização da violência doméstica. Ela queria falar sobre sua experiência como mãe que teve que escolher entre proteger seu filho e proteger a vítima dele. Ela estava nervosa, mas determinada. Fui ao evento para apoiá-la. Observei-a ficar de pé na frente de 50 pessoas e contar a elas sobre bater em Craig com aquela frigideira, sobre escolher acreditar em mim em vez de em seu próprio filho, sobre a culpa e o luto,
e a certeza de que ela tinha feito a coisa certa. As pessoas vieram até ela depois. Outras mães lidando com filhos abusivos, membros da família lutando com as mesmas escolhas. Juliette deu a ele seu número de telefone e disse para ligarem a qualquer hora. Ela tinha encontrado seu propósito. Nós duas tínhamos. Geneva me convidou para seu clube do livro 6 meses após o julgamento. Eu estava nervosa em conhecer novas pessoas, sobre elas fazerem perguntas sobre meu passado. Geneva prometeu que eram boas mulheres que cuidavam de suas próprias vidas. O clube do livro se reunia a cada 2 quintas-feiras nas casas de diferentes membros. 8 mulheres variando de 20 e poucos a 60 e poucos anos. Elas me receberam sem perguntas estranhas. Apenas perguntaram que tipos de livros eu gostava e me entregaram vinho. Discutimos o livro atual, algum romance de mistério que eu não tinha lido. Eu ouvi na maior parte do tempo, mas elas não pareceram se importar. Depois que a discussão do livro terminou, elas falaram sobre coisas normais. Filhos e empregos e receitas e planos de férias. Ninguém perguntou sobre meu divórcio ou por que eu era nova na cidade ou onde eu trabalhava. Foi a interação social mais normal que tive em anos. Geneva me acompanhou até o meu carro depois. Ela disse que tinha dito ao grupo que eu estava reconstruindo minha vida. E elas entenderam que isso significava sem perguntas intrometidas. Eu a abracei e agradeci por me dar isso. Na reunião seguinte do Clube do Livro, eu realmente li o livro primeiro. Participei da discussão, ri da piada de alguém sobre a reviravolta ridícula. Na trama, fiquei até tarde ajudando a limpar. Lentamente, cuidadosamente, eu estava aprendendo a confiar nas pessoas novamente. Aprendendo que nem todos me machucariam, que algumas pessoas eram apenas genuinamente gentis. Encontrei Xavier no supermercado em uma manhã de sábado. Eu estava comparando preços de café quando ouvi alguém dizer meu nome. Virei-me e lá estava ele, o irmão de aquele que me chamou de dramática. E me disse para ajudar Craig a consertar a bagunça dele. Meu primeiro instinto foi deixar meu carrinho e sair. Mas Xavier parecia diferente, menor de alguma forma. Ele se aproximou com cuidado, mãos visíveis como se estivesse com medo de que ocorresse. Ele pediu desculpas. Disse que estava visitando Craig na prisão todos os meses, e finalmente viu o que todos os outros tinham visto. Seu irmão era manipulador e se recusava a assumir a responsabilidade por qualquer coisa. A cada visita, culpava a mim, ou seu trabalho, ou seu estresse. Nenhuma vez admitiu que tinha feito algo errado. Xavier disse que isso abriu seus olhos para como que sempre foi, a maneira como ele tratava as namoradas antes de mim, a maneira como ele falava sobre mulheres em geral. Xavier pediu desculpas por não acreditar em mim, por me pressionar a ajudar Craig, por ser parte do problema. Ouvi sem interromper. Quando ele terminou, agradeci pelo pedido de desculpas, mas disse a ele que não estava pronta para tê-lo em minha vida, que precisava manter limites com a família de Xavier. Assentiu como se esperasse isso. Disse que entendia e não me incomodaria novamente. Observei-o ir embora e senti algo mudar. O pedido de desculpas dele não consertou nada, mas confirmou o que eu já sabia. O problema nunca foi eu. Minhas sessões de terapia focaram em identificar sinais de alerta nos relacionamentos. Ela me fez fazer listas de bandeiras vermelhas que eu tinha perdido. A maneira como ele me isolou dos amigos, como ele controlava o dinheiro e as decisões, seu padrão de me culpar por seus sentimentos, os rebaixamentos sutis que me faziam duvidar de mim mesma. Trabalhamos na construção da minha confiança no meu próprio julgamento. Ela disse que eu tinha bons instintos, mas Craig passou anos me treinando para não confiar neles. Praticamos estabelecer limites em diferentes cenários, como reconhecer quando alguém estava testando meus limites, como dizer não sem explicar demais ou pedir desculpas. Ela me ensinou que pessoas saudáveis respeitam limites sem discussão, que alguém que faz você se sentir culpada por ter limites está mostrando quem é. Discutimos como são os relacionamentos saudáveis, parceiros que apoiam seus objetivos em vez de desencorajá-los, pessoas que assumem a responsabilidade por suas ações em vez de culpá-la. Comunicação sem medo de punição. Minha terapeuta disse que fiz um progresso notável, que meus mecanismos de enfrentamento eram saudáveis agora, em vez de baseados na sobrevivência. Ela acreditava que eu poderia ter um futuro sem o medo controlando cada escolha. Eu estava começando a acreditar nisso. Também, os ataques de pânico eram menos frequentes. Eu podia passar dias inteiros sem pensar em Craig. Eu estava dormindo melhor e comendo regularmente. Pequenas vitórias que somavam uma vida real. Craig foi libertado depois de cumprir 12 meses. Seu advogado conseguiu tirá-lo mais cedo por bom comportamento. Minha defensora ligou para me contar antes que acontecesse. Ela revisou as condições de liberdade condicional dele comigo. Aconselhamento contínuo, 2 vezes por semana. Nenhum contato comigo de forma alguma. Verificações aleatórias com seu oficial de condicional. Se ele violasse qualquer condição, voltaria direto para a prisão. A defensora me deu o número direto do oficial de condicional caso eu visse Craig em qualquer lugar perto de mim. Senti a ansiedade aumentando à medida que a data de sua libertação se aproximava. Comecei a verificar minhas fechaduras com mais frequência, olhando por cima do ombro em estacionamentos. Minha terapeuta me lembrou que eu tinha proteções legais agora. Um sistema de apoio, recursos e pessoas que acreditavam em mim. Craig não podia simplesmente aparecer e me machucar sem consequências imediatas. O dia de sua libertação veio e passou. Nada aconteceu. Sem telefonemas ou mensagens, sem avistamentos. Meu contato oficial de condicional ligou uma semana depois para confirmar que Craig havia se apresentado e estava cumprindo todas as condições. Ele estava trabalhando em um armazém do outro lado da cidade e morando em um pequeno apartamento, ficando longe de mim. Percebi que estava aprendendo a respiração há uma semana. Lentamente, comecei a relaxar novamente. Ele estava solto, mas não era mais meu problema. Eu tinha minha própria vida agora, uma que ele não podia tocar. Minha chefe me chamou em seu escritório 9 meses depois que comecei. Ela me ofereceu uma promoção para associada sênior de contabilidade. Aumento salarial significativo, meu próprio pequeno escritório em vez de um cubículo. Supervisão de 2 associados juniores. Ela disse que minha atenção aos detalhes era excepcional, que eu era confiável e profissional. Que outros departamentos haviam notado meu trabalho e me solicitado especificamente para seus projetos. Aceitei na hora, voltei para o meu cubículo tentando não chorar. Eu tinha feito isso. Provado que era capaz e valiosa, construído uma carreira do nada enquanto me recuperava de anos de abuso. A promoção veio com cartões de visita. Segurei um na mão e olhei para o meu nome com o título embaixo. Associada sênior de contabilidade. Ele passou anos me dizendo que eu não era inteligente o suficiente para um trabalho real, que eu deveria ser grata por ele nos sustentar, que eu nunca conseguiria sozinha. Eu estava ganhando mais agora do que ele ganhava antes de ser demitido, me sustentando completamente, prosperando em vez de apenas sobreviver. Coloquei o cartão de visita na minha geladeira. Um lembrete de que eu construí essa vida sozinha, de que eu era exatamente tão capaz quanto sempre suspeitei. Antes de Craig passar anos me convencendo do contrário.
Liguei para Juliette naquela noite e contei a ela sobre a promoção. Ela chorou lágrimas de felicidade e disse que estava orgulhosa de mim. Eu estava orgulhosa de mim também. Juliette me ligou 3 semanas após o início da liberdade condicional de Craig. O oficial dele entrou em contato com ela, já que ela estava listada como contato. Craig conseguiu um emprego em um armazém carregando caminhões. Ele alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade, perto do parque industrial. O oficial disse a Juliette que Craig comparecia às suas sessões de aconselhamento e passava em suas verificações aleatórias. Mas o oficial não parecia confiante sobre uma mudança real, apenas conformidade, porque a alternativa era a prisão. Agradeci a Juliette por me contar e senti meus ombros relaxarem pela primeira vez em semanas. Saber onde Craig estava e que alguém o monitorava fazia o mundo parecer mais seguro. Ele não estava espreitando nas esquinas ou planejando aparecer no meu apartamento. Ele tinha sua própria vida agora, uma que não me envolvia. 1 ano se passou. O calendário marcou 12 meses desde que saí da casa de Juliette e entrei no meu próprio apartamento. O Centro de Conscientização sobre Violência Doméstica no centro da cidade organizou um evento onde sobreviventes compartilhavam suas histórias no palco. Peguei o folheto no consultório da minha terapeuta. Geneva me ligou no mesmo dia. Você vai? Estou pensando em ser voluntária, para ajudar a organizar. Disse a ela que não estava pronta para falar publicamente, mas queria ajudar. Encontramo-nos com a coordenadora na semana seguinte. Elas precisavam de pessoas para cumprimentar os participantes, distribuir recursos e apoiar os sobreviventes que ficassem emocionados durante as apresentações. Geneva e eu nos inscrevemos juntas. Na noite do evento, ficamos na mesa de boas-vindas distribuindo programas e pacotes de recursos. Mulher após mulher. Entrava parecendo nervosa. Algumas traziam amigas. Outras vinham sozinhas. Geneva apertou minha mão quando uma jovem começou a chorar enquanto lia as informações do abrigo. Nós duas conhecíamos aquele sentimento, aquele momento de perceber que você não é louca ou fraca. Que o que aconteceu com você tem um nome e outras pessoas sobreviveram a isso também. Depois que as apresentações terminaram, Geneva e eu ficamos para ajudar a limpar. A coordenadora perguntou se seríamos voluntárias regularmente. Elas administravam grupos de apoio 2 vezes por mês para sobreviventes recém-escapadas. Nós duas dissemos sim. O Clube do Livro se reunia a cada 2 quintas-feiras na cafeteria perto do meu apartamento. Eu estava indo há 6 meses. Líamos de tudo, de mistérios a memórias. Um dos membros era um cara chamado Tom, que sempre trazia biscoitos caseiros. Ele ficava quieto durante as discussões, mas fazia boas perguntas. Depois de uma reunião, ele saiu ao mesmo tempo que eu. Nossos carros estavam estacionados perto um do outro. Ele perguntou se eu queria jantar algum dia. Congelei por um segundo. Depois disse sim, mas disse a ele que precisava ir devagar. Ele sorriu e disse que tudo bem. Encontramo-nos para um café primeiro, depois para o almoço. Contei a ele sobre no nosso terceiro encontro. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que ele entendesse que eu tinha um histórico. Tom ouviu sem interromper. Ele disse que apreciava minha honestidade, que ele iria no ritmo que eu precisasse. Minha terapeuta me ajudou a trabalhar o pânico que vinha com namorar novamente, o medo de perder bandeiras vermelhas ou escolher outro Craig. Ela me lembrou que eu sabia como era o saudável agora, que eu tinha ferramentas para reconhecer a manipulação. Tom nunca pressionou. Nunca ficou bravo quando eu disse que não estava pronta para algo. Ele respeitou cada limite que estabeleci. Pareceu estranho no início. Depois pareceu certo. Juliette me convidou para o jantar de domingo em sua casa. Quando cheguei, 2 das tias de Craig estavam lá. Quase me virei e fui embora. Mas Juliette agarrou minha mão e me puxou para dentro. As tias me abraçaram. Elas pediram desculpas por não acreditarem em mim antes, por pensarem que eu exagerava ou causava problemas. Uma delas disse que conversou com Craig na prisão e finalmente viu o que Juliette estava tentando dizer a elas. Que Craig culpava a todos, menos a si mesmo. Que ele não demonstrava remorso real. A outra tia disse que sua própria filha deixou um casamento abusivo no ano passado. Que me ver enfrentar Craig deu à filha dela coragem para partir também. Juliette fez carne assada e nos sentamos ao redor de sua mesa, conversando. Parte da família de Craig ainda se recusava a falar com Juliette. Seu irmão Xavier mal a reconheceu no funeral de sua mãe no inverno anterior. Mas Juliette disse que estava em paz com a perda de relacionamentos que exigiam que ela aceitasse o abuso. Ela olhou para mim do outro lado da mesa e disse que família de verdade protege as vítimas, não os abusadores. Senti lágrimas nos meus olhos. Ela tinha me escolhido em vez de seu próprio filho. Isso significava tudo. O oficial de condicional de Craig ligou para minha defensora 18 meses após sua libertação. Craig completou sua sentença de prisão e liberdade condicional sem nenhuma violação. Seu conselheiro relatou progresso moderado na aceitação da responsabilidade por suas ações. A defensora perguntou se eu queria alguma informação adicional. Eu disse que não. Eu não me importava com a história de redenção de Craig. Se ele mudou, aprendeu ou se tornou uma pessoa melhor, não importava para mim. O que importava era que ele ficasse longe, que eu reconstruí toda a minha vida sem ele nela. Suas consequências eram sobre justiça, sobre responsabilizá-lo, não sobre consertá-lo ou dar a ele outra chance. A defensora entendeu. Ela disse que alguns sobreviventes precisavam saber que seu abusador mudou, outros só precisavam saber que estavam seguros. Eu era o segundo tipo. 2 anos depois de deixar Craig, sentei-me no meu apartamento olhando para tudo o que construí. Associada sênior de contabilidade em uma empresa que valorizava meu trabalho. Um relacionamento com Tom que parecia saudável e igualitário. Sessões de terapia onde processei traumas em vez de apenas sobreviver a eles. Amigos que me apoiavam. Uma vida que pertencia completamente a mim. Eu ainda tinha dias ruins. Momentos em que olhava por cima do ombro, em estacionamentos ou me encolhia com barulhos altos. Noites em que sonhava com a mão de Craig no meu rosto. Mas minha terapeuta disse que isso era normal. Que o trauma deixa marcas mesmo depois de você se curar. A diferença era que a ansiedade não me controlava mais. Eu tinha ferramentas para gerenciá-la. Pessoas para ligar quando ficava ruim. Eu sabia como era a segurança agora. Segurança real. Não a versão falsa onde você pisa em ovos esperando evitar. A próxima explosão. Eu tinha recuperado minha vida completamente. Cada pedaço dela era meu. Tom e eu nos sentamos no meu sofá 6 meses depois. Ele estava nervoso. Eu podia perceber pela maneira como ele continuava ajustando os óculos. Então ele tirou uma pequena caixa e perguntou se eu me casaria com ele. Olhei para o anel. Uma aliança de prata simples com um pequeno diamante. Nada chamativo. Apenas honesto e real como tudo em Tom. Eu disse sim. Planejamos um pequeno casamento. Apenas amigos próximos e familiares. Juliette chorou quando contei a ela. Disse que ficaria honrada em ir. Geneva e Brandon foram convidados. Os poucos colegas de trabalho de quem me aproximei. Os pais e a irmã de Tom. Sem grande cerimônia.
sem local chique. Apenas as pessoas que importavam celebrando algo bom. Tom conhecia toda a minha história, cada parte feia. Ele me amava de qualquer maneira. Não apesar do trauma, mas incluindo-o. Ele me via como inteira, não quebrada. O casamento parecia celebrar mais do que um novo amor. Parecia celebrar a sobrevivência. Como provar que Craig não conseguiu escrever o final da minha história. Na manhã do meu casamento, Juliet me ajudou a me arrumar na pequena sala atrás do tribunal onde realizaríamos a cerimônia. Ela arrumou meu cabelo e ajeitou meu vestido. Um vestido de verão. Branco simples, nada chique. Quando a música começou, Juliet me acompanhou pelo corredor curto. Nós duas tínhamos lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se inclinou e sussurrou que estava orgulhosa da minha força, que era grata por ter encontrado sua própria coragem a tempo de ajudar. Parei de andar e me virei para encará-la. Disse a ela que ela salvou minha vida naquela noite com a frigideira, que eu não estaria aqui sem ela. Nós nos abraçamos no meio do corredor enquanto todos assistiam. Então ela beijou minha bochecha e caminhei em direção a Tom, em direção ao meu futuro, em direção a tudo o que Craig tentou tirar de mim. O casamento com Tom não era nada como o casamento com Craig. Tomávamos decisões juntos. Na verdade, juntos. Não Craig decidindo e eu concordando para evitar conflitos. Tom pedia minha opinião sobre tudo, desde o que jantar até onde deveríamos morar. Conversávamos sobre desentendimentos em vez de uma pessoa dominar. Ele apoiava meus objetivos de carreira e celebrava minhas promoções. Eu apoiei sua decisão de voltar para a escola para obter seu certificado de ensino. Criamos um lar onde ambos nos sentíamos seguros, onde nenhum de nós pisava em ovos ou temia a reação do outro. Finalmente entendi como era o amor saudável. Parecia respeito, parecia igualdade. Parecia duas pessoas, escolhendo uma a outra todos os dias porque queriam, não porque estavam presas. O abrigo de violência doméstica ligou, perguntando se eu falaria no treinamento, de voluntários. Geneva e eu estávamos coliderando grupos de apoio há 6 meses, trabalhando com sobreviventes recém-escapadas, ajudando-as a navegar, por ordens de restrição e processos de divórcio, e encontrando seus próprios apartamentos, usando tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas. Eu disse sim ao pedido de palestra. Fiquei na frente de 30 voluntários e contei minha história sobre o tapa público de Craig que acabou com sua carreira, sobre a intervenção de Juliet com a frigideira, sobre reconstruir minha vida peça por peça. Depois que terminei, uma jovem levantou a mão. Perguntou como encontrei coragem para partir. Disse a ela que não me sentia corajosa. Eu me sentia apavorada, mas fiz mesmo assim porque ficar era pior do que o medo de partir. Geneva apertou meu ombro. Distribuímos recursos e respondemos a perguntas. Transformar meu trauma em propósito parecia a maneira definitiva de recuperar minha história. Ele tentou me destruir. Em vez disso, usei o que ele fez para ajudar outras a escapar. Isso parecia vencer. 3 anos se passaram. Recebi uma mensagem de alguém que trabalhava no abrigo de violência doméstica. Uma mulher tinha entrado perguntando sobre recursos. Ela mencionou o nome do marido durante a admissão. A conselheira achou que eu deveria saber que ele havia se casado novamente. Sentei-me com essa informação por um dia inteiro. Não senti nada além de alívio misturado com preocupação. Alívio por ele ser problema de outra pessoa agora. Preocupação por quem quer que ela fosse. Eu não sabia o nome dela ou qualquer coisa sobre ela, mas eu sabia com o que ela estava vivendo. A conselheira perguntou se eu queria entrar em contato. Eu disse que não. Em vez disso, enviei um pacote anônimo para todos os recursos de violência doméstica. Na área de Craig. Inclui seu histórico completo. O jantar da empresa, a demissão, as prisões, a condenação, tudo documentado e registro público. Adicionei uma nota de que este homem tinha um padrão e sua nova esposa deveria conhecer os sinais. Enviei pelo correio para 3 organizações diferentes. Eu tinha feito o que podia. O resto cabia a ela reconhecer o que estava acontecendo e sair. Eu não podia salvar alguém que ainda não sabia que precisava ser salva. Minha chefe me chamou em seu escritório em uma manhã de terça-feira. Pensei que tinha estragado um relatório. Em vez disso, ela me ofereceu o cargo de gerente de contabilidade, supervisionando uma equipe de 4 pessoas. O salário era de 60 mil por ano. Mais do que Craig já ganhou em seus 20 anos naquela empresa. Aceitei imediatamente e liguei para meu marido do estacionamento. Celebramos naquela noite olhando casas online. Pequenas, acessíveis, que poderiam realmente ser nossas. Encontramos uma casa de campo de 2 quartos a 20 minutos do meu escritório. Precisava de trabalho, mas tinha uma boa estrutura. Fizemos uma oferta e ela foi aceita em uma semana. Mudamos 2 meses depois com a ajuda de Juliet e Geneva. Cada quarto parecia seguro. Cada porta era um limite, que eu controlava. Escolhi as cores da tinta, escolhi os móveis, decidi onde as coisas iam. Meu marido respeitou cada escolha e acrescentou seus próprios toques. Criamos algo juntos que parecia um lar real. Não um lugar onde eu pisava em ovos. Um lugar onde eu podia respirar. Juliet veio jantar num sábado de outubro. 5 anos desde o dia em que ela bateu em com aquela frigideira. Não planejamos exatamente como uma celebração, mas como um reconhecimento. Ela trouxe vinho e eu fiz massa. Sentamos na minha varanda dos fundos assistindo ao pôr do sol. Ela apertou minha mão e disse que aquela noite mudou tudo. Para nós duas. Ela se tornou uma defensora feroz da conscientização sobre a violência doméstica. Falava em eventos comunitários sobre não permitir membros abusivos da família. Contava sua história sobre proteger seu filho até não poder mais. Sobre escolher me salvar em vez disso. As pessoas ouviam porque ela não era uma vítima. Ela era uma mãe que falhou em agir por muito tempo e depois finalmente fez a coisa certa. Suas palestras enchiam auditórios. Ela recebia cartas de outros pais que reconheciam o comportamento de seus próprios filhos, de pessoas que deixaram abusadores depois de ouvi-la falar. Nós duas transformamos nossa dor em propósito e poder. Transformamos os piores momentos de nossas vidas em algo que ajudava os outros. Isso parecia a vitória final sobre Craig. Penso naquele jantar da empresa às vezes, e me dando um tapa na frente de todos. Como parecia o fim do mundo naquele momento. Meu rosto sangrando. Todos olhando. A vergonha queimando através de mim. Mas não foi o fim. Foi o começo da minha liberdade. A violência dele na frente de testemunhas me forçou a parar de me esconder e começar a lutar por mim mesma. Se ele tivesse me batido apenas em casa como todas as vezes anteriores, eu poderia ter ficado. Poderia ter acreditado em suas desculpas e promessas de mudança. A natureza pública disso me deu provas, me deu testemunhas, me deu o empurrão que eu precisava para denunciá-lo e partir. Não sou grata pelo abuso. Nunca direi que estou feliz que tenha acontecido, mas estou orgulhosa da sobrevivente que me tornei. Forte o suficiente para reconstruir do nada. Independente o suficiente para confiar em minhas próprias escolhas. Feliz de uma maneira que nunca pensei ser possível quando era casada com Craig. Ele tentou me destruir e falhou. Ainda estou aqui, ainda de pé, ainda seguindo em frente. E ele é apenas uma lembrança ruim que fica menor a cada ano.